Boa noite, consumidores de Cabo Verde. Bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Se você é um cidadão que procura estar sempre informado ou pretende ser mais participativo, está no lugar ideal. Aqui no programa da ADECO trabalhamos continuamente para informá-lo especialmente sobre os direitos e deveres do consumidor cabo-verdiano. Então continue na nossa companhia e seja um consumidor informado. Hoje, em Defesa do Consumidor, temos os seguintes temas. ADECO apoia o Banco de Livros, movimento pela reutilização dos livros escolares. Primeiro ano da entrada em vigor da nova lei do álcool. Voto consciente. Autárquicas 2020. Projeto Comunidade Verde e a compostagem. Em informação jurídica, eleições autárquicas e a razão da sua importância. Já ouviu falar do projeto Banco de Livros? O movimento pela reutilização dos livros escolares é uma iniciativa de um grupo de mindelenses encabeçado por Joana Costa, que está a recolher livros usados para doar a alunos carenciados, e a sede da ADECO será um ponto de recolha. Sob o lema Reutilizar para Preservar, o movimento tem como objetivo tornar a doação e reutilização dos livros escolares uma prática universal em Cabo Verde. O projeto iniciou-se em São Vicente, mas os promotores pretendem estender a iniciativa a outras ilhas do país e fazer com que os livros doados fiquem na ilha onde reside o benfeitor. A ADECO abraçou esse projeto pelos seus ideais de sustentabilidade e solidariedade. Como parceira, a sede da ADECO em Monte Sossego, São Vicente, será um ponto de recolha de doações de livros escolares utilizados. Celebrando o primeiro aniversário da entrada em vigor da nova lei do álcool em Cabo Verde, o Ministério da Saúde e da Segurança Social, através da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas, realizou no passado 5 de outubro um encontro para balanço do que foi o primeiro ano da Lei nº 51/9/2019, de 8 de abril. A psicóloga clínica e ponto focal para questões do álcool, doutora Raquel Estrela, falou com a ADECO sobre os ganhos e desafios da aplicação da nova Lei do Álcool. Portanto, hoje não te congratular por causa deste ganho enorme que não tem quanto a uso abusivo de álcool em Cabo Verde. A lei em si é um ganho, porque ele é um instrumento jurídico que já não tem na Cabo Verde para regular as questões ligadas ao uso abusivo de álcool, mas não tem outros ganhos que não tem conseguido com esta lei. Hoje não te pode visualizar claramente na população que lei traz ganhos, porque toda a população praticamente já tem conhecimento de lei, embora nem toda a população ainda está a interiorizar que é lei, nem toda a população ainda está a perceber a importância de cumprir a lei, mas pelo menos toda a população já tem essa consciência que tem uma lei que está a regular a disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, locais abertos ao público, uma lei que te regula também testes com relação aos trabalhadores que fazem gestão de álcool no ambiente de trabalho, uma lei que vem também para a proteção da saúde da criança, dos adolescentes e dos jovens em Cabo Verde. Não saber que essa lei, além de ter muitos ganhos, também não tem vários desafios. Um dos desafios é fazer com que haja um cumprimento da lei por toda a população, não saber que ainda tem gente na camada, na população, muita camada, que não cumpre a lei. Então, um daqueles desafios, principalmente para entidades fiscalizadoras, é fazer com que haja o cumprimento da lei. Não tem um outro desafio, que é sensibilizar entidades fiscalizadoras com responsabilidade na fiscalização, que cumprissem esse papel, que fazessem esse papel de facto fiscalizar com mão forte esta lei, mas também um desafio é fazer com que a população tome consciência que cada um de nós é um fiscalizador. Se não conseguir de facto ter essa percepção de fazer denúncias, que é um daqueles aspectos que está bem na proposta, que é fazer, tem canais de disseminação, canais de divulgação de denúncia, aí não está conseguindo de facto levar com que a lei seja cumprida. Portanto, não tem, uma das propostas que não tem é revisão da lei,
porque lei, de facto, qualquer lei precisa ser revista para adaptar às necessidades atuais. Portanto, não tem propostas de revisão e já não te trabalha nisso para que a lei seja revista e para que a lei seja, de facto, adequada à nossa realidade. As eleições autárquicas estão à porta. Sendo o consumo parte essencial da nossa vida e sociedade, todo candidato deveria ter no seu plano de gestão política uma proposta para os assuntos de proteção e defesa dos consumidores. Você sabe quais são os deveres dos autarcas perante os direitos do consumidor? O consumidor tem direito à proteção e à garantia dos seus interesses e, para tal, os poderes públicos devem fomentar e apoiar as associações de consumidores, segundo estipulado no artigo 80º da Constituição da República de Cabo Verde. Os direitos do consumidor cabo-verdiano ainda estão reforçados pela Lei nº 88/5 de 98 de 31 de dezembro, que define as funções gerais do Estado e autarquias locais de proteger, fomentar e informar o consumidor, segundo os artigos 4º, 5º e 6º da Lei de Proteção e Defesa do Consumidor, residente no território cabo-verdiano, mediante a intervenção das associações de consumidores. E você, consumidor, sabe qual é a política de proteção e defesa do consumidor do seu candidato? A ADECO já está a trabalhar nisso e enviou uma nota aos candidatos às câmaras municipais de todos os municípios de Cabo Verde para saber quais são as suas políticas de proteção e defesa do consumidor. Assim que a ADECO obtiver as respostas, você, consumidor, será o primeiro a saber. Dando continuidade ao projeto Comunidade Verde da ADECO, financiado pela Green Action Fund, uma equipa da ADECO esteve em Santo Antão, Vila das Pombas, realizando atividades enquadradas na Green Action Week ou Semana da Ação Verde. Uma das técnicas utilizadas nas atividades foi a compostagem. Saiba mais sobre esse tema com a engenheira ambiental Romy Évora. A compostagem é basicamente a reciclagem de matéria orgânica, ou seja, é uma técnica que transforma restos de alimentos como legumes, verduras, borra de café, cascas de ovos e outros materiais orgânicos em adubo orgânico. Ou seja, é um processo biológico que decompõe o material orgânico, transformando em um fertilizante orgânico. Este fertilizante é essencial ao solo, recupera o solo, nutre o solo e melhora a capacidade de produção, dando origens a alimentos mais saudáveis. Essa técnica de compostagem normalmente pode ser utilizada de forma doméstica ou na agricultura, utilizando compostores. São vários os compostores que temos que poderão ser utilizados. Os compostos orgânicos são depositados em camadas secas, camadas verdes e os legumes e as verduras, dando um tempo de maturação de mais ou menos 2 a 3 meses, depois para ser utilizado na terra como fertilizante orgânico. Isto faz com que possamos reduzir a utilização de fertilizantes químicos e pesticidas. Na zona da Ribeira das Pombas, a primeira vez que nós vi uma versão desse que nós sempre não usamos na planta, que nós funciona estrume de animais, mas já não é aqui essa situação que vocês vão explicar a nós, é uma situação muito mais bem saudável e nós estamos a ficar contente dessa ideia que por acaso assistiu a nós. Então, uma pequena formação dele, mas só que não dá a fazer moda que se dá nós ele. Mesmo está a fazer a linha maneira, mas é quase igual. Depende da justinho, então ficar contente e nós tudo está satisfeito. É uma coisa inovadora que não tinha costume de olhar e pronto, agora não tive esse prazer de realizar e trazer-lo como um bem para a nossa comunidade. Eu trabalhar sempre de agricultura, em arte que tem, e eu ficar satisfeito que também agricultores também de dar um dia como de atrás, e me estou a achar que essa agricultura para ter esses produtos razoáveis e para dar-nos um dia de trabalho também, não é mesmo? Estou a ficar satisfeito e por se continuar para essa comunidade aí, que essa comunidade é uma comunidade também que é incrível não ter ajuda. O
primeiro passo para exercer um voto consciente e responsável é informar-se. Eleições autárquicas e a razão da sua importância. Saiba quais são as competências municipais com a jurista estagiária Janite Oliveira em Informação Jurídica. As eleições autárquicas em Cabo Verde são as eleições realizadas em cada um dos 22 municípios de Cabo Verde, a cada 4 anos, em que os eleitores votam nas respectivas listas dos candidatos à gestão do respectivo município. As autarquias locais são pessoas coletivas territoriais, dotadas de órgãos representativos das respectivas populações que prosseguem interesses próprios das populações respectivas. Uma das vantagens das eleições é que o cidadão pode participar mais ativamente na democracia representativa, dando a proximidade com os governantes municipais, ficando mais simples acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas que tanto afeta a todos e cada um dos municípios. Constitui atribuição do município às que, em virtude da lei, não pertence à administração central e que tudo o que respeita aos interesses próprios, comuns e específicos das populações respectivas, designadamente a administração de bens municipal, elaboração, aprovação, execução e controle do Plano Nacional de Desenvolvimento, abastecimento da água, gestão do Sistema Municipal de Esgotos, recolha e tratamento do lixo, limpeza da rua, gestão dos cemitérios, prestação de serviços públicos, controle das normas de saúde e higiene sobre a venda de produtos alimentares, construção de moradias sociais, promoção de autoconstrução, planeamento e implementação do sistema de transporte de passageiros, sinalização do trânsito, licença para táxi, construção, gestão e manutenção das infraestruturas do ensino básico, promoção da educação pré-escolar e organização dos transportes escolares. Ações, campanhas e programas de proteção à criança, jovem, idosos e deficientes. Criação de condições de lazer e da cultura, como cineteatros, bibliotecas, museus, praças, parques e realização de eventos culturais. Promoção e organização da atividade desportiva, construção, gestão e manutenção de recintos desportivos, construção de mercados, matadouros, talhos, licenciamentos de atividades comercial, retalhista e ambulante, fixação do horário de funcionamento dos bares, lojas, etc. Incumbe às autarquias locais proteger o consumidor, designadamente através do apoio à constituição e funcionamento das associações de consumidores, desenvolver ações e adaptar medidas tendentes à informação em geral do consumidor, tais como adaptação de mecanismos de acompanhamento, supervisão e controle das medidas de defesa do consumidor, criação de serviços municipais de informação ao consumidor, constituição de conselhos municipais de consumo, com representação, designadamente, de associações de interesses econômicos e de interesse dos consumidores. Seja um consumidor atento, fiscalizando as atribuições do seu município. Estamos na reta final do programa. Relembramos que a ADECO é parceira do projeto Banco de Livros, movimento pela reutilização dos livros escolares, e que você pode passar pela nossa sede em Monte Sossego, São Vicente, para deixar livros. Agora mais que nunca, ajude quem mais precisa. Seja você também um doador de livros escolares utilizados. A ADECO, como sempre, continua atendendo para dúvidas ou reclamações pelo telefone 232 70 33, telemóvel 973 32 30, e-mail da informação adeco@gmail.com ou site adeco.cv, onde está disponível toda a informação para associar-se à ADECO. Siga-nos em Facebook, Twitter e YouTube. Leia os nossos artigos no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima semana, às quintas-feiras, à mesma hora. Até lá, seja um consumidor consciente. Lave as mãos e use máscara.